Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar um vídeo hoje, integração de creches e pré-escolas e habilitação de professores, qualidade na educação infantil, né? Que está aí no edital da Praia Grande, mas aparece em outros também. Já agradecendo a todo mundo que curte, colabora, compartilha com o canal, né? Eu vou fazer aquela que eu chamo de leitura turbinada, né? Porque o texto é curtinho, então eu prefiro pegar o texto na íntegra, né? E ver com vocês do que fazer um PowerPoint ali, selecionar alguns momentos. Então eu gosto da leitura turbinada, cuidar e educar, né? Então, cuidar e educar são coisas que você já tem que botar na sua cabeça. São indissociáveis. Essa questão cai muito, aparece muito, sempre perguntando isso. Viu alguma alternativa que separa o cuidar e separa do educar, né? Então você já pode ver que isso está errado. Então, uma coisa que você tem que colocar aí no seu DNA da educação infantil: cuidar e educar são indissociáveis. Na verdade, de toda a educação básica, tá? Então vamos lá ao texto: integração de creches e pré-escolas e habilitação de professores na qualidade na educação infantil. O texto é da Jeanette Béchamp, né? E aí coloca assim: a educação infantil está entre as prioridades do MEC, pois sabemos da importância desse período para o desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões. Sempre que eu falo com vocês, eu falo educação, pensa sempre de forma ampla, né? Palavra todas, palavra ampla, palavra inclusão para todos, educação para todos, está no DNA da educação. E aqui, em todas as suas dimensões: cognitiva, afetiva, corporal e social, tendo em vista sua autonomia. Importante, essa questão da autonomia também aparece aí como uma situação extremamente importante na educação infantil, o desenvolvimento da autonomia. Nesse período, desenvolve-se as capacidades da relação com o outro, a identidade, as atitudes de tolerância, o respeito às diversidades. Isso aqui eu sempre recomendo. Gente, tá ouvindo o texto? Caderninho, fala lá, escreve lá, integração de creche e pré-escola, aí vai anotando os principais pontos. Então, período, né, que se desenvolve aí a relação com o outro, a identidade, as atitudes de tolerância e o respeito às diversidades. Tudo isso faz parte do DNA da educação, certo? Então você tem que botar isso na cabeça. Apareceu qualquer coisa diferente disso numa alternativa, diz respeito à diversidade, exclusão, separação, segregação, esquece que está errada a alternativa. Na vida das crianças, esse é um período profícuo para se ter acesso ao conhecimento. Obviamente, a infância ali é aquela fase da curiosidade, do interesse, que tem que ser estimulado, né? Tem que ser estimulado e não cortado. Vamos falar agora no que diz respeito à legislação. Muitas foram as conquistas da educação infantil, considerando a criança como sujeito de direitos. Anota isso aí também, gente. Criança é sujeito de direitos. É um ser cultural, é um ser que cria, é um ser que tem ideias, é um ser que tem opinião, e você não pode esquecer isso, tá? Cuidado com aquela versão muito infantilizada da criança, coitadinha, que precisa dos cuidados. Não é essa a visão. A visão é criança como sujeito de direitos, criança que tem que ser respeitada, criança que tem que ser cuidada, sim, mas que ali tem um ser criativo, um ser que produz ideias. Essa é a visão que você tem que ter de criança, tá? A Constituição Federal é uma visão mais ampla da criança, né? A Constituição Federal de 88 reconheceu a educação de crianças de 0 a 6 anos, anteriormente tida como assistencial. E aqui pausa, por quê? Porque antes, né, essa parte da educação infantil era ligada à assistência social. A criança não era visto como uma educação, né? Assim, era uma coisa mais para a criança ficar enquanto a mãe trabalhava, né? O pai trabalhava. Hoje, a creche, né? A pré-escola é um direito da
criança. E aí muito cuidado, gente, porque assim, não é um direito para a mãe que trabalha, aí você inverteu, né? A mãe que trabalha precisa desse atendimento, sim, mas qual é o foco? O foco é a criança. O direito é da criança, não é da mãe trabalhadora, é da criança. A mãe trabalhadora também precisa, tem direito, sim, mas volto a dizer, qual é o foco, qual é o centro? É a criança, sempre. O direito é da criança, tá? Como direito do cidadão e dever do Estado, e inclui a creche no capítulo da educação, ressaltando seu caráter educativo. Então, creche passou a ser um espaço de educação. Sempre foi, né? Mas estava na área errada, né? Aí trouxeram para a área certa, né? Que é a área da educação. Aí você vai falar assim, professor, e aquela história de creche noturna? Gente, creche noturna não é educação, tá? Por quê? Porque a criança não pode estudar no período da noite, não existe isso, tá? Educação infantil noturna não existe na legislação. Então, creche noturna é assistência social, né? É assistência social, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 96, e o Plano Nacional de Educação, PNE 2001, o estabelecimento das diretrizes nacionais para a educação infantil pelo Conselho Nacional de Educação, em 1998, reafirmam o princípio da educação infantil como direito. Então, vocês vão perceber que as leis, né, todas, elas caminham nesse sentido. Então, é por isso que eu falo, entenda o DNA da educação. O DNA da educação está baseado no quê? Nas leis e nos autores, né? Que normalmente caem nos concursos. E aí o que é? Democratização da educação, acesso para todos, inclusão, essa visão ampla da educação, né? A criança sendo vista como sujeito de direitos, a criança como centro, o foco da aprendizagem, o cuidar e educar que são indissociáveis, né? As brincadeiras e interações como o principal alvo, né, da educação infantil, tá? Então, vamos lá. Mas os avanços na legislação não foram acompanhados, né, voltando aqui, de uma política de financiamento para a educação infantil que permitisse a expansão do atendimento das instituições públicas, bem como de sua qualificação. Nas décadas de 70 e 80, houve um crescimento do atendimento das crianças em creches filantrópicas, domiciliares e comunitárias, em geral, pela ausência de política de Estado, né? Então, é claro que a autora escreveu esse texto aqui, e aí ela está fazendo um histórico da educação infantil, e aí realmente em 70 e 80 nós tivemos aí uma explosão de creches de filantrópicas, né? Filantropia, creches domiciliares, creche comunitária. Por quê? Porque não tinha creche, né? Creche era... até hoje tem problema de creche, né? De vaga, mas antigamente esse problema era ainda maior, né? Ainda existe hoje e na época era ainda maior, para você ver como a situação das creches precisa avançar ainda. No final dos anos 90, a precariedade do atendimento público agravou-se com a implantação do Fundeb, que destinou recursos exclusivamente para o ensino fundamental. Então, em 1990, né, o Fundeb atendia só o ensino fundamental. Quando vem o Fundeb, né, aí a educação básica, que inclui ali a pré-escola, né, com a obrigatoriedade, aí nós temos aí uma melhoria dessa situação, tá? Não, claro que temos problemas, né? Obviamente. Para superar essa realidade, muitos municípios têm estabelecido convênios com organizações da sociedade civil por meio de repasse de recursos, muitas vezes sem a realização de um trabalho, acompanhamento e supervisão pedagógica, né? São os convênios. Os convênios, eles têm problemas, né? Então, assim, eu já tive a experiência de ser secretário de educação e tive convênios maravilhosos e tive convênios problemáticos, né? Então,
é sempre uma situação ali que deixa muito vulnerável, inclusive a própria Secretaria de Educação. Então, é algo assim, né, que às vezes é necessário pela falta de possibilidade do poder público, às vezes, agir, né? Então, eu lembro de uma área lá que é uma área de ocupação, então tinha uma creche comunitária, que aliás funciona e funciona muito bem, mas aí o poder público porque o poder público em si não podia construir naquele local, né? Então, são as dificuldades aí da gestão que a gente acaba tendo. Mesmo tendo a LDB determinado que todas as creches e as pré-escolas existentes ou a serem criadas devessem ser integradas ao sistema de ensino até dezembro de 1999, em muitos municípios isso não aconteceu. Consequentemente, prevalece o caráter assistencialista do atendimento. Um problema que enfrentamos em relação à educação infantil é que, voltando aqui, o número significativo de crianças é atendido em instituições não regulamentadas, às vezes até não credenciadas pelo poder público, ficando assim fora da responsabilidade do setor educacional, e estas acabam fazendo, em geral, um atendimento com pouca qualidade. Então, gente, também é comum a gente ver, né, situações de cidades que não têm atendimento em creche, aí se organiza aquelas casas onde uma moça cuida, né, que é uma espécie de mãe crecheira ali, uma coisa, realmente um atendimento assistencial, é para ficar com a criança, não tem um desenvolvimento de atividade pedagógica e tal, estimulação, né, porque a pessoa nem tem preparo para isso, então a mãe não tem com quem deixar a criança, aí a moça vai lá, acaba pegando 5, 10 crianças lá, né, e cuidando, né, só cuidando, tá? A lei também determina que todos os profissionais, ou instituições mesmo, né, também, que atuam na educação infantil, sejam habilitados até a década da educação em 2007. Concretizar as ações determinadas pela LDB, integrar as creches aos sistemas educacionais e habilitar professores é uma forma de qualificar a educação infantil. Então, outra coisa que acontece também, né, gente? Instituições, sejam filantrópicas, particulares, comunitárias, que às vezes não têm condições de pagar o piso dos professores, aí improvisam, né? Colocam lá estagiário, coloca lá, quando é estagiário, hein? Coloca às vezes uma pessoa sem habilitação para cuidar das crianças, e aí é isso que o texto chama atenção, que o sistema precisa estar integrado, né, ao sistema educacional público, ou seja, participar das qualificações, de todas as ações das secretarias de educação, e também ter ali profissionais habilitados, né? Ter um coordenador pedagógico, ter um diretor, né? Todos com formação, os professores, para não ter problemas aí. O atendimento de 0 a 6 anos deve ser tratado como um processo contínuo, rompendo com as antigas concepções de que nas creches 0 a 3 anos deveriam predominar os cuidados com a higiene, a saúde e a alimentação, e de que nas pré-escolas, isso é importante, e que nas pré-escolas 4, 5 e 6 anos, né? Aqui veja, a autora ainda está, né, se baseando aqui na legislação antiga. LDB hoje diz aqui pré-escola 4 e 5 anos, né? Porque 6 anos já é ensino fundamental, tá? Se prepara para a criança para o ensino fundamental. Então, essa concepção de que na creche é só o cuidar é equivocada. Creche é cuidar e educar, pré-escola é cuidar e educar, ensino fundamental é cuidar e educar. Eles são indissociáveis e inseparáveis. Eu falo assim, quando se dá banho, né, que está dando banho na criança, aí a professora está ali dando banho, brincando, estimulando, né, brincando com a água, mexendo a esponja, cantando uma música. É um processo de cuidar aliado ao processo de educar. A alimentação também. Todos os processos, na verdade, são cuidar e educar, tá? Eles, como eu disse, eles são indissociáveis, inseparáveis, né? Então,
esse processo na educação infantil, a creche é extremamente importante para a educação. Existem pesquisas que mostram que crianças que frequentam as creches, claro, tendo todos os profissionais habilitados, tendo um projeto pedagógico, tendo tudo certinho ali, né, condições ideais, o que acontece com essas crianças? O desenvolvimento delas ao longo da educação é melhor das crianças que frequentaram a creche desde os seus da mais tenra idade, tá? E aí, importante citar isso aqui, gente, porque tem muita gente que erra a questão desse sentido aqui, ó. Educação infantil não é período preparatório para o ensino fundamental, de forma nenhuma. Inclusive, nem é exigência a frequência, né? A criança tem que frequentar 60% da pré-escola, sim. Mas se ela não frequentar, ela não pode ir para o ensino fundamental? Não, né? A mãe é obrigada a matricular o filho, a mãe e o pai, na pré-escola, certo? Ponto. Se ela não frequentar, a mãe, né, a escola tem que acionar o conselho e tal. Mas a mãe não levou lá e tal. Então ela não pode ir para o ensino fundamental? Não, de jeito nenhum. Não é requisito, tá, gente? Não é essa a questão. Já caiu aí, eu vi gente errando. Pré-escola não é requisito para você entrar no ensino fundamental. Se a criança não frequentou a pré-escola, a mãe vai ter que, né, a mãe e o pai, justificar lá por que não fez. A obrigação deles, né? Que é matricular, certo? Então, aí é conselho tutelar, todas essas coisas. Mas não é porque ela não frequentou que ela não vai para o ensino fundamental, tá? Entendemos educação infantil como um tempo de formação e que esse tempo é vivido pelas crianças, proporciona o seu desenvolvimento. As crianças, portanto, não estão se preparando para crescer, elas estão crescendo em todos os seus aspectos. A educação infantil não é um período preparatório para a escolaridade futura. E tem que ter muito cuidado com isso, gente, para não ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ou seja, aí a polêmica. Então a pré-escola é para alfabetizar? Não, pré-escola não é para alfabetizar. Então não pode fazer nada de alfabetização? Não, é o radicalismo, né? É o radicalismo. Gente, tudo, né? A pré-escola não tem o objetivo de alfabetizar, não é isso. Mas isso não significa que você não pode iniciar um processo de aprendizado com relação à alfabetização. É uma linha tênue, tem gente que vai para um extremo e gente que vai para o outro extremo, né? Então, é o bom senso aí. Olha, minha turma está desenvolvendo bem, vou fazer uma atividade aqui com letras, posso? Claro, né? Aí tem prefeitura que não permite. Não pode. É o radicalismo. O radicalismo não funciona, né? Então, não é alfabetizar, não é pegar o caderno lá e falar, vamos lá, gente, não é isso, tá? Tem que ter cuidado também, senão tem professor que quer alfabetizar na pré-escola. E aí não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Brincadeiras e interações são fundamentais, né? Interações e brincadeiras são fundamentais na pré-escola e, claro, brincadeiras com cunho pedagógico para a criança aprender a contar, aprender a seriar, aprender algumas coisinhas, né? Ela vai introduzindo ali coisas. Ela vai aprender tudo? Não, obviamente, né? Isso aí vai ficar para o ensino fundamental, alfabetização e tal. Mas aprender letras, aprender o seu nome, não tem nenhum problema, gente. Tudo, né? Sempre trabalhando muito a ludicidade, né? Cuidado para não fazer as crianças, pega o caderno, vamos fazer uma cópia, né? Aí já extrapola, né, o limite. Olha só, nessa perspectiva, o trabalho com a faixa etária de 0 a 6 anos envolve ações de cuidados de educação de forma indissociável. Falei isso aqui 3.800 vezes, né? Você vai ouvir minha voz falando, cuidar e educar são
indissociáveis, inseparáveis. Assim, os sistemas de ensino devem organizar seus projetos pedagógicos articulando esses dois processos. Para isso, é preciso reorganizar o espaço, os materiais e o tempo na educação infantil, tá? Então, muito importante também essa questão da organização, do planejamento, do ambiente, tá? Um ambiente estimulante, um ambiente, né, diversificado, tá? O espaço, vamos lá para cima. O espaço físico da instituição infantil deve ser acolhedor, aconchegante e seguro, e ao mesmo tempo promotor de aprendizagem adequada. Aquilo que eu falei, né? Então, é um ambiente que tem que ser estimulante, colorido, né? Um ambiente que estimule a curiosidade, que estimule a criança, tá? Adequada à faixa etária. O tempo deve ser flexível. Anote isso aí, gente. Cai demais. Ó, cuidar e educar indissociáveis. Tempo flexível. Vai aparecer uma questão dizendo assim: o tempo deve ser rígido, né? Tendo lá tempo para tudo. Aí tem gente que coloca, né? O tempo deve ser flexível, respeitando os ritmos individuais da criança e de cada coletivo fase, considerando as características e as necessidades dos diversos momentos de formação da criança. Então anote aí, integração, né? Texto da Deschamps, anota aí, tempo flexível, tá? Formação de professores e garante qualidade do aprendizado. Sim, a formação é extremamente importante, né? A garantia de que esses professores se efetivem implica investimentos na formação de professores. É preciso profissionalizar o trabalhador da educação infantil, oferecendo formação inicial como pró-infantil do MEC. Também é preciso valorizar esses profissionais e inseri-los no plano de carreira do magistério, equiparando seus salários aos dos outros profissionais da educação com a mesma formação, tá? Para que o atendimento da educação infantil tenha qualidade, os sistemas de ensino devem traçar diretrizes que atendam às questões gerais de rede de ensino e às particularidades de cada escola. A proposta pedagógica deve ser elaborada pela unidade escolar com a participação dos professores, diretores, pessoal de apoio, pais, mães e responsáveis pela criança a partir das diretrizes traçadas pelos sistemas de ensino. Veja que outro ponto importante, gente, é gestão democrática aqui, né? Participação de todo mundo. Projeto político pedagógico tem que ter a participação de todos, tá? É gestão democrática. Integração da gestão e dos espaços. A garantia do sucesso pedagógico da educação infantil depende, em grande parte, de um trabalho efetivo de acompanhamento das secretarias de educação. Esse acompanhamento deve ser pautado em registro e observação, pois esses instrumentos promovem a reflexão sobre a prática do professor e a construção coletiva do saber. Isso é outro item que você tem que anotar. Educação infantil qual que é a forma ali de você acompanhar a educação infantil? É o registro e a observação. Alguns, né? Aí você vai ver autores falando do portfólio, né? Pode ser em foto, pode ser em desenho, pode ser em pasta, pode ser digital, pode ser em vídeo, pode ser de qualquer instrumento aí que você entenda que é melhor, né? Mas ele vai mostrar ali ao longo do tempo o desenvolvimento da criança, as atividades, como ela está evoluindo, né? Ou não. Então, tudo isso é importante, né? O registro na educação infantil ele é extremamente importante, e a educação infantil hoje, nesse sentido, ela está à frente do ensino fundamental, aonde o registro tem, né, esse registro que eu digo ali, do professor observar, acompanhar, né, isso a gente perdeu um pouco no ensino fundamental, está recuperando agora, né, mas a educação infantil nesse sentido ela tem avanços assim significativos, porque é exatamente isso,
é a partir dos registros. O professor olha a sua prática, olha como é que está conduzindo ali, para poder, né, ver a evolução, mudar suas práticas pedagógicas às vezes, e é isso aí seria a avaliação, né, vamos dizer assim, da educação infantil, certo? Sempre que a educação infantil não tem um sistema de provas, notas, de passar de ano, nada disso, né, na educação infantil. As secretarias de educação que se responsabilizam pelo atendimento das crianças de 0 a 6 anos devem como ter ponto de partida e integrar em seu interior as equipes pedagógicas de creches e pré-escolas. Isso é fundamental, né? Para você ter um trabalho de continuidade e de integração, para que a criança, né, saia da creche, entre na pré-escola e isso seja uma transição bem tranquila, assim como da pré-escola para o ensino fundamental, estabelecendo uma coordenação única. Além disso, deve dar especial atenção à integração da rede física, constituída unidades de atendimento, conjunto de crianças de 0 a 6 anos, tá? Assim, onde são atendidas as crianças de 0 a 6, que se amplie para 4, 5, 6 anos e vice-versa. Essas ações, além de promover a integração, possibilitam ampliação e melhoria do atendimento, que são determinantes para qualificar a educação das crianças, né? Então, ela já foi a Jeanette Bechamp, a diretora do Departamento de Política de Educação Infantil, secretária de Educação Básica do Ministério, né? Foi secretária dos municípios de Mauá, Embu das Artes, no estado de São Paulo. Tá, olha só, gente, então vamos lá. Para entender aqui, né? Lembrando que esse texto, ele tem um período, né? Foi escrito ainda quando a educação infantil era de 0 a 6. Agora, na LDB, já está de 4 e 5 anos pré-escola, né? Creche de 0 a 3 anos. Então, você não pode confundir isso, tá? Você não pode confundir isso, porque na legislação já está assim. Mas o texto traz ideias importantes aqui. Integração, formação dos professores, cuidar e educar indissociáveis, né? A importância da educação infantil, a educação infantil enquanto um processo educacional, enquanto educação e não um processo assistencial. Essas ideias você tem que ter bem clara na sua mente. Educação infantil é um direito da criança, é educação, cuidar e educar indissociáveis, a importância, né, da integração dos ambientes, tá? Então é um texto tranquilo, né? Espero que você tenha compreendido aí, espero ter sido claro e claro, né? Eita, fiquei claro agora. E se você quiser, né, tiver dúvida, é só colocar lá nas mensagens lá do canal, que a gente vai procurar responder, né? Às vezes demora um pouco por causa do volume de mensagens, mas a gente está sempre tentando responder. E tem um e-mail também, proffabinácio13@gmail.com. Tem rede social, Telegram, tem Instagram, né? Às vezes o pessoal manda mensagem por lá também. E às vezes eu demoro um pouco, eu não sempre fico olhando rede social, mas, né, eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Grande abraço, até a próxima.